Bem, então boa tarde a todos, né? Então nós estamos aqui em mais uma aula, tá? Essa aula de propulsão, né? Que até o ano passado era chamado de nivelamento, não é isso? E, e aí, a partir... Toda semana nós... Quer dizer, 15 em 15 dias. Essa aula vai ser quinzenalmente. Semana que vem vocês vão ter essa aula, só que com o pessoal de português. Então essa semana nós vamos ter a aula de matemática. E o legal de tudo isso é porque essas primeiras aulas a gente já inclusive já falou, deixa eu só vir aqui, a semana passada a gente falou um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras, eu mostrei, apresentei o Teorema de Pitágoras para vocês, não foi? Tá certo? E essa semana, o que é que nós vamos fazer? Aí nós vamos dar continuidade, tá bom? O Teorema de Pitágoras, que ele é resumido por o enunciado dele é essa regra aí, né? A soma dos quadrados, ó, a soma dos quadrados de seus catetos é igual ou corresponde, né, ao quadrado de sua hipotenusa. E aí teve aquela explicação que eu falei, né? Então, se você pegar esses dois quadrados, a área desses dois quadrados aqui, tá vendo, ó, do menor com o médio, se você somar essas duas áreas, vai ser exatamente a área desse quadrado maior, que foi construído a partir da hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Então, isso aí é o que disse isso aí é o teorema de Pitágoras, né? Hoje nós vamos estudar aqui, ó, são as razões trigonométricas, tá? As razões trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aqui é muito importante, essa aula, porque esse tema, esse conteúdo, ele vai ser estendido, pessoal, para o ciclo trigonométrico, beleza? Deixa eu só ver aqui se tem alguém perguntou mais alguma coisa. Desculpe. Obrigado, gente. Muito obrigado por me lembrar. Muito bacana, né? Aí fica difícil, né? Eu aqui mostrando tudo bonitinho aqui. Mas, menino, vou te contar um negócio, viu? É demais, né, pai? Esqueci de compartilhar a tela. Obrigado, viu? Agora todo mundo tá vendo, né? Agora dá pra... Tá bom. Vamos lá, então. Agora sim. Agora tá ok agora, né? Vamos fechar isso aqui, né? Beleza. Então eu tava falando, né, anteriormente que eu apresentei o Teorema de Pitágoras para vocês, né? A soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar gravado lá na videoaula, né? Porque eu tô gravando por outro programa. Aí se você somar esses dois aqui, ó, né, que são os dois menores, a soma desses dois vai ser igual ao maior, né? Que é justamente o quadrado formado a partir da hipotenusa, tá? E hoje nós vamos estudar o quê? Aí vocês, quando eu disser, pessoal, tira um print agora da tela, aí vocês podem tirar, viu? Porque aqui, por exemplo, vai ser um print legal que você já vai ter logo o seno e o cosseno. Só vai precisar, eu acho que 2 prints, tá? Então a aula tá bem resumidazinha. Então as razões trigonométricas a gente vai estender ela nas próximas aulas para o ciclo trigonométrico. Professor, isso faz parte do nivelamento? Faz sim, tá? Faz sim, com certeza isso faz parte do nivelamento. É um dos conteúdos, inclusive, do nivelamento. Vocês veem lá no nono ano, vocês estão vendo aqui hoje, vai ver isso aqui como forma de revisão, tá? É uma das habilidades que você tem que desenvolver no nivelamento, né? Que agora é chamado de propulsão, não é isso? Então vamos lá, continuando aqui alegremente, vamos lá, né? Então, razões trigonométricas no triângulo retângulo. E aí se é no triângulo retângulo, então, né, considere o triângulo retângulo ao lado, né, que na verdade está aqui embaixo, né, ó. Tá um pouco aqui embaixo, tá certo? Aqui sempre demora, esse programinha de vez em quando dá umas bugadas, pronto, foi, agora foi, né? Então tá aí, ó. Triângulo, nós temos aí o triângulo retângulo, que é esse cara aqui, né, ó. Tá bom? Circular ele, tá? Então esse cara aqui é o nosso triângulo retângulo, beleza? Eu não gosto muito dessa caneta, gosto mais da uma caneta que minha mão tá tremendo hoje pra caramba, né? Então, ó, nós temos aí o triângulo retângulo, que é esse cara, tá? Então tá aqui o ângulo de 90 graus, o ângulo reto dele, tá? E aí nós temos dois ângulos, o ângulo beta e o ângulo lambda, né? Tá certo? Então,
Oposto ao ângulo reto, como nós vimos na aula passada, nós sempre vamos ter o que? Oposto a ele. Nós sempre vamos ter o que? A hipotenusa, né? Que aqui eu estou chamando de A, tá bom? Então, oposto. E aí você tem os outros dois. Isso aqui é interessante você sempre decorar, como eu falei na aula passada. Então, definimos as seguintes razões. Ah, mas peraí, professor, o que é isso aqui? O que é razão? Razão, na verdade, é divisão, viu, pessoal? Divisão, fração, tá? Então, não estranhe essa palavra razão. Quando ele fala razão trigonométrica, é porque vem da trigonometria do triângulo retângulo. Mas isso aqui é uma divisão, tá? Então, aí ele diz, definimos as seguintes razões. O seno, pessoal, tá? O seno, primeiro que nós vamos definir aqui é o seno. E o que é que diz o seno? Ó, presta atenção, essa definição, porque muitas pessoas ela decora A dividido por B, C dividido por A. Muito cuidado. A razão específica, a definição mais importante é essa parte aqui, pessoal. Qualquer dúvida, viu, vocês podem perguntar aqui, viu? Podem ou no chat ou pode abrir o microfone, tá? E falar. Boa tarde, Michele. Então, o seno, o que é o seno então? O seno é a razão estabelecida entre o cateto, ó, entre o cateto oposto, tá vendo, ó? Entre o cateto oposto ao ângulo considerado e a hipotenusa. Viu? Muitas pessoas dizem, ah não, é a razão estabelecida entre o cateto oposto e a hipotenusa. E esquece de colocar essa parte aqui, ó, ao ângulo considerado. Por quê, professor? Porque se nós viermos para aqui, então eu tenho, no caso, né, o seno, você nunca vai estar estabelecendo, você não vai considerar, no caso, o ângulo reto, você ou vai considerar esse ângulo aqui ou esse. Então, você, ó, ou você tem o ângulo beta, ou você tem o ângulo, acho que é ômega, se eu não estiver enganado, né? Não sei, não lembro dessa letra aqui. Beleza? Então, você tem que analisar qual é o ângulo que você está considerando. Aí, perceba, quando eu considero o ângulo beta, ou seja, vou até colocar em vermelho, pintar ele aqui. Quando eu considero esse cara aqui, olhe como é que fica o seno, ó. Permitir aqui mais uma pessoa entrar aqui na videoaula, tá? Eu vou ver se eu adianto logo para não ficar muito tempo, né? Olha como é que fica. Quando eu considero esse ângulo, olha, B sobre A. Mas por que B sobre A? Cateto oposto ao ângulo considerado. Então, quem é o ângulo considerado? B. Aí eu pergunto para vocês. Vou apagar isso aqui, tá? Quem é o cateto oposto a B? Olha lá, ó. Tá vendo? É o catetozinho, esse carinha aqui, ó. É o Bzinho. Então, tá aí, ó. B sobre a hipotenusa. A hipotenusa tá aqui. Então, B sobre A. Só que quando eu considero o outro ângulo, o ângulo ômega aqui, ó. Ou teta, não sei. Acho que é teta. É teta mesmo. Quando eu considero esse ângulo, o cateto oposto a ele, olha aqui quem é, ó. É o C. Então, vai ficar cateto oposto, que é o C, sobre a hipotenusa, que é a A. Então, muito cuidado, beleza? Você vê que é bem simples, não é uma coisa tão difícil não, mas que a gente tem que ter toda a atenção do mundo, beleza? Então, é isso que nós definimos. Então, você tanto define para o ângulo beta como para o ângulo teta, se eu não tiver enganado, ou ômega, não sei, né? Aí, professor, deixa de ideia, mas é assim mesmo, né, pessoal? Paciência. É cosseno. E o cosseno, pessoal? O cosseno é a razão estabelecida entre o cateto adjacente. Opa, pode falar, pode falar. Sim, sim, perfeito. Ambos vão ser divididos por A, porque ambos, ó, tá vendo, olha, é a hipotenusa, tá vendo aqui, ó. Deixa eu colocar de azulzinho, tá vendo? Ambos vão ser divisíveis, ó, pela hipotenusa, tá? Então, é a relação entre os catetos, o seno, tanto o seno como o cosseno. Eu vou logo adiantando o cosseno, já que você perguntou. Tanto o seno, gama, né? Muito obrigado, Luan. Valeu, macho. Gama, aí, ó. Luan me ajudou, é gama mesmo, lembrei.
Ó, tanto o seno como o cosseno, ele vai estabelecer a razão entre os catetos e a hipotenusa, dividido sempre pela hipotenusa, tá vendo aqui, ó. Beleza? Ficou claro, não foi? Aí se nós formos agora para o cosseno, opa, tá explicado, né? Tá certinho, né? Ótimo. Agora, olha, quando nós vamos para o cosseno, olha o que acontece, olha. É a razão estabelecida entre o cateto adjacente. E quem é esse cateto adjacente? Adjacente é porque está pertinho dele. Quando você fala em adjacente ao ângulo, porque esse cateto, tá? Esse lado, ele vai ser um dos lados do próprio ângulo, tá? Adjacente é que está juntinho ali, que está perto. Então, do cateto adjacente ao ângulo considerado e a hipotenusa. Aí vamos lá, ó. Cosseno de beta, quem é? Quem é o cateto adjacente a beta? Ó, é esse cara aqui, tá vendo? Ó? Adjacente, por quê? Porque ele um dos lados do ângulo é justamente o cateto, ó. Tá? Adjacente porque tá perto. Então, cateto adjacente, eu estou considerando aqui beta, né? Então, vai ficar o cateto adjacente, a beta, que é quem? Ó, C, tá? Sobre a hipotenusa, né? Ou, se nós considerarmos agora o ângulo gama, né? Isso, Luan, obrigado, Luan. Se nós considerarmos o ângulo gama, quem é o cateto adjacente à gama? É esse cara aqui, ó. Eu vou riscar ele, tá? É o beta. Ó. Aliás, é o B, desculpe. Então, ó, adjacente é a gama. Aí vai ficar como? Cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa. Vocês percebam, não sei se vocês perceberam, dê uma olhadinha nessas relações aí de seno e cosseno. Vocês percebem, conseguem perceber, notar alguma coisa? Vocês conseguiram perceber? E aí? Quem é que vai me responder aí? Oi. Sim, sim. Ao ângulo, né? Vamos lá, voltar então, tá? Vamos voltar. Olha, você sabe que isso aqui é uma divisão, né? B dividido por A, né? A razão aqui que ele fala, tá vendo? A palavra razão aqui que ele fala é a divisão de B dividido por A. A definição do seno do ângulo beta, aí olha, acompanhe comigo aqui, ó. Quem é o ângulo beta? É esse cara aqui, ó. Tá? Desculpe. Ó, o ângulo beta é esse cara aqui, ó. Então você quer saber é o seno de beta. É um número. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com números, tá? Ah. Ah, sim, pode ser qualquer ângulo aqui. Eu tô colocando beta porque é de modo generalizado, entendeu? Pode. Mas é isso que você tem que observar. Se você está considerando beta, então quem vai ser o cateto oposto? Ou seja, quem vai ser o lado oposto a beta? Olha aí, ó. É como se você estivesse olhando, né? Para ele, ó. É quem está do outro lado. Quem é que está do outro lado? B, tá? Então aí você tem as duas definições, né? Tanto a do seno como você tem a do cosseno. Viu, pessoal? E falta o quê? Aí vocês podem tirar um print aí, tá, pessoal? Dessa tela aí, tira um print. Eu vou terminar, e quando eu terminar a gente começa a debater, vai resolver alguns exercícios, tá bom? E aí a gente continua. Deixa eu só ver aqui. Luan, por nada, né? Micael. Pronto, pode sim. Aí seno de 65. Aí nós vamos ter que... Aí eu vou comentar sobre isso, viu? Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa questão aí, por exemplo, quem seria o seno de 65, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E Juan, só não pode ser o ângulo reto. Perfeito, é isso mesmo, Juan. Você não pode utilizar o ângulo reto porque é a partir dele que você define tanto o seno como o cosseno, tá? Beleza, tiraram aí o print, né? Eu vou agora descer aqui porque tem mais a tangente, tá? E depois a gente vai estar aqui, tem uns exercícios pra gente resolver, tá? Que eu peguei aí na internet e a gente vai resolver. Ó,
Tangente. Aí vem, né? Eu estabeleci o seno e o cosseno. Tanto o seno como o cosseno é a relação que envolve cateto e hipotenusa, tá? Pode até colocar como observação, tá? Não coloquei, mas eu vou escrever aqui, tá? Depois eu vou colocar, porque vocês já tiraram o print, né? Complica. Eu vou colocar no final, depois que eu terminar esse conceito aqui, aí eu coloco no final, tá? E aí vem agora, pessoal, ó, do mesmo modo, nós vamos fazer o que? Deixa eu só puxar essa imagem um pouquinho mais para cá, para que possa aparecer. Tangente também vai ser a divisão, tá? Ou seja, é a razão. É a razão estabelecida entre o cateto oposto ao ângulo considerado e o cateto adjacente. Então perceba, seno e cosseno envolve cateto e hipotenusa. Tangente só envolve os catetos, tá? Não envolve a hipotenusa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, por exemplo, vamos lá. Mais uma vez, viu? Para quem ficou em dúvida, eu quero saber quem é a tangente de beta. Então eu vou olhar o ângulo beta na minha figura aqui, tá vendo, ó? É a divisão, tá? É a divisão entre o cateto oposto. Então quem é oposto a beta? Olha lá, ó. Pô, tá aqui. Tá? Que é o cateto oposto, tá vendo? Dividido pelo cateto adjacente. Aí quem é adjacente a beta? Vou até colocar de outra cor. Ó, pinta a gama aqui, ó. Olha quem é adjacente aqui. Opa, desculpa, viu? Menti aqui, tá? Quem é adjacente a beta? Desculpe, viu, pessoal? Aqui. Por quê? Porque ele é um dos lados do ângulo beta, tá vendo? Então, por isso que ele é adjacente. Ou, você pode olhar também, você pode considerar o ângulo θ. Aí, se você considerar o ângulo θ, quem é oposto a θ? Olha lá, ó. Quem é oposto a θ? Olha. É C. C, tá vendo? Olha. C dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Nesse caso, se você está considerando θ de novo, né? Gama. Então, adjacente vai ser esse cara. B. Então, o que é que nós podemos... qual é a observação que eu quero colocar aqui para você? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui essa observação bonitinha, tá? Então, a observação... Eita. A observação é a seguinte, pessoal, ó. Seno e cosseno. O que acontece no seno e no cosseno? As razões envolve, vou colocar assim, tá? Cateto, até colocar de outra cor. Azul. Envolve os cateto e hipotenusa. Tá? Seno e cosseno envolve cateto e envolve hipotenusa, tá? Já, vou colocar aqui, tá? Já a tangente envolve apenas os catetos, tá? Então essa observação ela é bem pertinente, tá bem, pessoal? Então, isso aí você tem a definição da tangente. A tangente é isso aí, beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ainda não, né? Pessoal, aí a gente vai trabalhar agora alguns exercícios para você entender. Só que antes de eu falar sobre alguns exercícios, e aí já vou responder a pergunta ali de Mikael, ou Michael, Mikael, né, Mikael? Já respondendo a ele,
nós temos aí os ângulos notáveis, tá? Que aí depois a gente vai dar uma trabalhada em cima deles, tá? Quais são os ângulos notáveis aí? Sim, exato. São os ângulos que a gente vai considerar são esses caras, o beta e o gama. Agora os ângulos, mas esses ângulos ele vai estar entre 1 e 89, viu, pessoal? Né? Porque nós temos um ângulo interno, são ângulos internos do triângulo. Então, lembrando aí de uma teoria que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, um ângulo já é 90, né? Por definição, um ângulo já é 90. Os outros dois, então a soma dos outros dois tem que ser igual a 90. Então, esses ângulos beta e gama, eles vão ser ângulos que podem ser de 1 a 89, né? Tem alguns decimais, mas vamos desprezar. Aí quais são os ângulos notáveis? Eu não vou explicar muito a fundo esses ângulos notáveis, porque exigiria um pouco mais de tempo. Mas são esses caras aqui, ó. É o ângulo de 30, de 45 e de 60. Tá? É o ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. O que acontece? Esses ângulos, ele tem valores específicos. Por exemplo, quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2. Tá? Quem é o seno de 45? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, isso aí, essa tabelinha aí... É nessa hora que usa as frações. A gente vai agora fazer umas atividades, beleza? Então, esses são... Tire print dessa tela aí, tá? Que a gente vai resolver alguns exercícios para mim explicar melhor isso aí, tá? Porque eu acho que fica chato se a gente fica chato, fica mais complicado. É melhor a gente fazendo exercícios, entendeu? Praticando. Então, tire um print dessa tela que a gente vai começar, né? E legal aí, esse primeiro exemplo aí, ele já vai ajudar em todos os aspectos, tá? Esses são os ângulos. Eu vou ensinar, tem uma forma de você decorar, viu? Porque no Enem, por exemplo, difícil, assim, no Enem ou em alguns concursos, não sei, eles não são, digamos, obrigados a colocar esses valores, tá? Que apareceu aí, ó. Se aparecer, por exemplo, seno de 30, provavelmente ele... numa prova, por exemplo, você não precisaria colocar esses valores, porque teoricamente vocês teriam que decorar ou saber isso aí, mas existe uma forma muito fácil, né? Tem até uma musiquinha que ajuda você a construir essa tabela, mas aí eu vou deixar mais para frente. Toda vez que a gente for usar ela, aí eu vou cantar a musiquinha e construir ela, que é melhor você aprender a construir essa tabelinha do que você tentar decorar ela, tá? Então, à medida que a gente for resolvendo as atividades, aí eu vou explicando melhor, beleza? Aí vamos lá, tá? Para esses exercícios aqui, ó. Primeiro exercício que nós temos aí, tá? Eu vou apagar isso aqui, viu, pessoal? Tá? Para ficar melhor aqui. Ó. Esse primeiro exercício aí que nós temos, beleza? Deixa eu ver, meia hora de aula, tá bacana, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Por quê? Tá aqui o ângulo reto, ó. Tá? Tá aqui, 90 graus, o ângulo reto. Então, se aqui é 90 graus, quem é o oposto a ele? A hipotenusa. Então, aqui vai ser... Aí, esse meu H aí tá maravilhoso, né? A hipotenusa, tá? E os outros dois são os catetos. Professor, cateto oposto ou cateto adjacente? Eu não posso dizer, tá? Eu vou explicar o porquê. São os catetos, tá? Ó. Esses dois caras são os catetos. Se você considerar esse ângulo aqui, o ângulo alfa, o cateto, esse número 4 aqui, vai ser cateto oposto. Ó. Se eu considerar o ângulo alfa, né? Alfa. Então, quem vai ser oposto a ele? Vai ser esse cara. Aí, vamos lá. Se você considerar o cateto beta, oposto a ele vai ser o número 3. Aí, vamos lá estabelecer agora, para você ver, ó, como é fácil fazer isso, tá? Ó, primeira coisa, ó, colocar aqui solução, tá? Ó, vamos lá. Quem é o seno? Vamos considerar primeiro esse cara aqui, tá bom?
Aí eu vou mudar a cor da caneta para que vocês possam entender. Então, vamos considerar o seno, tá? De alfa. Quem é o seno de alfa? Cateto oposto. Quem é o cateto oposto, pessoal? Ó, alfa. Quem é o oposto a alfa? Ó lá. É 4. Então, 4 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 5. Pronto. Oxi, já terminou, professor? Já. Se quiser dividir, divida. Se você for dividir isso aqui, né? 40, vai ficar 40, né? Com ordem decimal, isso aqui vai ser, né? Podem em números decimais, vai ficar 0,8, tá? Porque ficaria, né? 4 dividido por 5, ó. Aí não pode, acrescentaria um 0 e vírgula, né? 40 dividido por 5, 8. Pronto. Tá? Então tá aí. Resolvi o primeiro, tá? Resolvi o primeiro. Próximo. Vamos pegar aqui o seno agora, tá? Nós estamos considerando o ângulo alfa, né? Então vamos para o cosseno, então, tá? Quem é o cosseno de alfa? Aí vamos lá. Cateto adjacente, se você for olhar aqui, né? Desculpe, eu não fiz, né? Mas se a gente for olhar aqui, ó. Cateto adjacente ao ângulo considerado sobre a hipotenusa. Vamos lá. Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? 3. Tá? Quem está perto do ângulo alfa? 3. Então vai ficar 3 dividido também por 5. Ficaria 0,6, né? Porque seria 30, né? 30 dividido por 5, 6. E finalmente, nós vamos ter, ó, a tangente, TG. Quem é a tangente? A tangente, ela envolve os catetos. Aí o que é que diz a tangente, pessoal? Ó, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Cateto oposto dividido, ou, né, dividido pelo cateto adjacente, tá vendo, ó? É a razão estabelecida entre o cateto oposto. Quando eu falo razão, eu estou falando divisão, tá? Então, é a divisão estabelecida entre o cateto oposto ao ângulo considerado e o cateto adjacente. Então, se eu vim para cá, desculpa, aqui era para ser vermelho, tá? Então, ó, tangente de alfa vai ser o cateto oposto. Aí quem é oposto a alfa? Ó, 4 sobre cateto adjacente, que ele é uma relação que envolve os dois catetos, ou seja, sobre 3. Aqui eu utilizei o ângulo alfa, tá vendo, ó? Aí vamos lá pro próximo, né? Deixa eu apagar aqui tudinho. Não apaga não, deixa pra lá. Agora eu vou fazer de outra cor, fazer de azulzinho, para que vocês possam entender, tá? Azulzinho não, continuar. Agora eu vou considerar o ângulo alfa, o ângulo beta aqui, ó. Aí vai ser do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Quem é o seno, tá? De beta? É o cateto oposto. Aí vamos lá, olha aqui, ó. Tá vendo? Quem é oposto ao ângulo beta? 3. Dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso é o 4. Eu não vou colocar o decimal não, vou deixar assim mesmo. Tá certo, pessoal? Tá aí, ó. Ah, desculpa, errei aqui, viu? Foi que eu errei. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, pessoal. Aqui era a tangente, tá? Cosseno. Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta é o cateto adjacente, nesse caso é o 4, tá? Dividido pela hipotenusa. E por fim, tangente
de beta um pouco mais rápido agora, né? Que estou fazendo. Tangente de beta, cateto oposto, 3, sobre o cateto adjacente, 4. Pronto. Então, aí, agora eu considerei o ângulo beta. Então, perceba, você tem que analisar o ângulo para poder estabelecer. A definição é a mesma para ambos, tá? A definição é a mesma para ambos. Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa aqui, tá? Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar aí. Ó, tá aí a definição e tá aí, tá? Só é um pouquinho de prática. Se vocês praticarem um pouquinho, vocês conseguem, tá? E teve essa outra questão aqui, tá? Que era isso que eu queria falar, tá bom? Daqui a pouco eu vou tentar puxar outro exemplo, 1,37 já, né? Pra gente tentar fazer, tá bom? Então, um homem de 1,8 m... Aí vem um probleminha já, né? Porque até então tava muito bonito, mas pra que isso é aplicado aonde? Em que situação nós podemos aplicar isso aí? Deixa eu ver aqui, Ah, era essa. Muito bem aqui, ó. Uma pergunta interessante, né? De Juan Eric. Eu fiz uma pergunta para vocês anteriormente e perguntei se vocês, olhando para essa parte aqui, ó, para o seno e para o cosseno, o que é que vocês conseguiam observar? Ó, seno de beta, B dividido por A. Cosseno de gama, B dividido por A, tá vendo? Então, esses dois números, eles são iguais. Ou seja, o seno de beta é igual ao cosseno de gama. E o seno de gama é igual ao cosseno de beta. Mas isso só acontece quando esses dois ângulos pertencem ao mesmo triângulo, viu, pessoal? Tá? Então, essa observação que Juan, muito bem observado, viu, Juan? Não, foi Juan mesmo. É que o seno de um ângulo é o cosseno do outro ângulo, pertencente ao mesmo triângulo, tá? Beleza? Muito bem, aí, gostei. Tá trabalhando? Vai ter que trabalhar, não tem jeito, né? E aí, para que serve isso, né? Vamos resolver um probleminha, porque aí a gente pode abrir para discussões, tá? Espero que a imagem, eu acho que tá boa, né? Eu tô olhando aqui pelo meu celular, tá? Mas dá para acompanhar. Um homem de 1,80 m encontra-se a 2,5 metros de distância de uma árvore, conforme ilustração a seguir. Sabe-se que o ângulo alfa é de 42 metros. Determine a altura dessa árvore. Pessoal, ó, primeira coisa, eu vou ter que tomar cuidado com esse comprimento aqui, tá? Daqui a pouco a gente vê. Eu vou pegar esse triângulo e vou construir ele. Vou construir ele assim, viu, pessoal? Porque aqui só tem triângulo equilátero, tá? Acho que deve ter os outros, mas não tô com paciência para procurar, não. Vou transferir esse triângulo para aqui, tá bom? Uma mosca, meu Deus do céu. Deixa eu ver. 40. Então, ó, aqui nós temos... Aqui vai ser a altura, tá? Eu vou... Ó, aqui tem um detalhezinho que a gente tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Eu já vou dizer, tá? A altura da árvore, A, tá bom? A é a altura da árvore, que eu não sei quem é, tá? Só que esse A aí, eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, se a gente perceber, ó, tá vendo? Ó, chamar esse pedacinho aqui de X, tá? Porque perceba, você tem que considerar a altura do carinha que tá aqui, ó. Então, o que você vai fazer aqui? Essa altura A é igual a X mais a altura do homem, que é 1,80 m, tá? Esse pedacinho aqui, tá bom? Esse pedacinho aqui é 1,80 m, ou 1,8 metros, tá bom? Então, eu vou encontrar o valor de X aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele disse que é o ângulo alfa. E ele disse que o ângulo alfa é 42 graus, tá? E a distância, ó, encontra-se uma distância de 2,5 metros da árvore.
Então, 2,5 metros da árvore, ó. Aí ele deu, olha o que vai acontecer, ó, nas provas, que era isso que eu ia falar. Se esse ângulo aqui, pessoal, tá? Se esse ângulo aqui, se esse ângulo alfa fosse 30, 45, tá? Ou 60, ele não iria, normalmente eles não usam essa informação que está aqui embaixo, tá bom? Mas como esse ângulo não é nenhum desses caras aqui, aí ele usa essa informação aqui abaixo, porque senão seria difícil você resolver esse problema sem essa informação, tá? E qual é a informação que ele dá aqui, ó? Ele diz que o seno, eu vou até circular, ele diz que o seno de 42 é 0, entendeu? O seno de 42 é 0,66. O cosseno de 42, ele deu também 0,74. E a tangente de 42, 0,9. O que é que você tem que ver aqui nesse problema? Você tem que ver qual dessas três razões aí você vai utilizar, tá? Deixa eu só deixar aqui, pronto. Aí vamos lá. O ângulo reto é esse cara. Então isso quer dizer que a hipotenusa é aqui, ó. Eu quero determinar o valor de x, tá? E o outro valor eu tenho aqui. Então eu tenho que fazer uma relação entre esses dois caras aqui, ó. É uma relação que vai envolver esses dois caras aqui, ó. Que vai envolver o x e que vai envolver o 2,5. Aí eu pergunto, é o seno que você vai usar? Lembre da observação que eu coloquei. Seno e cosseno envolve tangente. Pode olhar aqui, ó. Tá? Aliás, desculpe, eu falei tudo errado. Seno e cosseno envolve a hipotenusa. Ambos envolvem a hipotenusa. Tá? Seno e o cosseno. O único que não envolve a hipotenusa é a tangente, ó. Envolve os catetos. Então, vocês podem observar aqui, ó. É uma relação que envolve os catetos. Daí você não vai poder usar o seno, nem vai poder usar o cosseno. Você tem que usar a tangente. Então eu vou fazer o que aqui, ó? Vou dizer o seguinte, ó. Vermelhinho, né? Vou dizer que a tangente de quem? De 42. Do ângulo de 42 é igual ao cateto oposto. Lembre, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é oposto a 42? Ó, 42 está aqui, o lado oposto, x. Então, eu vou colocar x dividido pelo cateto adjacente, 2,5, né? Alguém? É? Mas aí, ó, quem é a tangente de 42? Olha aqui a tangente de 42, quem é, ó. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui e circular pra gente, né? Pronto. Colocar até um verdezinho aqui, ó. Ó a tangente de 42, quem é aí, ó. Tá vendo, ó? No lugar, tá, ó. No lugar da tangente de 42, você vai colocar 0,90. Mas eu vou deixar só desconsiderar o zero. É igual a quem? A x sobre 2,5. Então, x, ó, aí faz aquele produto cruzado, né? Esse vezes esse vezes esse. Lembrando que aqui tem 1, né? Então, ó, x, de azul é peso, né? Fazendo de vermelho, de mudar a cor. X é igual a 2,5 vezes, tá? Vezes 0,9. Fazer aqui essa continha, tá? 45 vai a 4. 4 vezes 2, 18. 22, tá? 22. Quantas ordens decimais eu tenho aqui? 2 ordens decimais. Então, x é igual a 2,25 metros.
Isso é o valor de x, viu, pessoal? Lembre, isso aqui é o valor de x, mas ele quer saber é a altura, tá? Quem é a altura? Quem é a altura A? Eita, feio da moléstia, fui fazer rápido. A altura A, ela é x mais 1,8, ou seja, 2,25 mais 1,8. Então a altura vai ser igual, vamos somar aqui, né? 1,8. Horroroso isso aqui ficou. 1,8, tá? Aqui eu vou colocar um zero só para... Então vai ficar 5, 10, vai a 1, 3 com 1, 4. Aí coloca uma vírgula. Então, ó, 4,05 metros. E aí nós concluímos, tá? Já são 1h47, pelo que eu estou acompanhando aqui no meu notebook, né? E é isso aí. Duas relaçõezinhas, né, que eu falei. Tem alguma outra coisa que eu quero abordar? Por exemplo, era o seguinte, viu? Deixa eu puxar aqui para vocês tirar print. E aí vocês podem abrir o microfone, quiser perguntar alguma coisa, tá? Nesse exato, eu vou parar a gravação, tá? Termina aqui a gravação. E aí eu vou postar essa aula, ok? Sim, pode falar. Pronto, posso sim. Posso sim, tá? Falou.